Did you open the door? Why not? Do you know why? They put a chair on it. Oh, okay. Who did? Who put a chair behind it? Imagine abrir um armário e, em vez de roupas, você encontrar uma criança. Uma criança tão frágil, tão silenciosa, que por um instante você duvida se ela ainda está viva. Hoje vamos entrar em um dos casos mais perturbadores da história recente dos Estados Unidos. Um caso que expôs falhas inimagináveis no sistema e o horror que pode acontecer quando ninguém escuta os sinais. O nome dela é Laura Kavanaugh. Para o mundo, ela ficou conhecida como a menina do armário. Para aqueles que a resgataram, ela parecia ter 3 anos, mas Lauren só tinha 8 anos. 8 anos vivendo em sombras, silêncio e sofrimento, escondida atrás de uma porta que ninguém parecia querer abrir. O que aconteceu dentro daquele trailer? Como uma criança desapareceu diante de todos, sem que ninguém percebesse? Talvez a pergunta mais difícil de todas: como alguém consegue sobreviver a 6 anos de pura escuridão? Prepare-se. A história de Lauren não é fácil, não é leve, mas é uma história que precisa ser contada. Sejam bem-vindos ao canal Serial Crimes, o canal onde a gente olha para a humanidade e pensa. Parabéns, sociedade, vocês conseguiram de novo. Vocês se superaram na incompetência de vocês. E hoje, meu amigo, minha amiga, segura firme, porque o caso de hoje não é só revoltante, é daquele tipo que faz você olhar para o sistema e perguntar se tem alguém ali que estava trabalhando ou só batendo ponto para ganhar café grátis. Nós vamos falar hoje de Lauren Kavanaugh, conhecida como a menina do armário. Sim, você ouviu direito, armário. E não é metáfora, não é expressão, não é exagero para ganhar like, é literal. E o pior, gente, todo mundo teve tempo de impedir e ninguém fez nada. Prepare seu estômago, sua indignação e aquele humor negro que a gente cultiva aqui no canal para não perder a fé no planeta. Porque esse caso é um combo completo de horror, abandono, falhas absurdas e decisões tão idiotas que você vai achar que eu estou descrevendo um roteiro ruim, mas não é. E se você gosta da verdade nua e crua, narrada sem passar pano e sem medo de cutucar a ferida, parabéns, você achou o seu canal. E se você ainda não é inscrito, olha, depois desse vídeo, ou você se inscreve, ou você vai ficar pensando no Serial Crimes às 3 da manhã dizendo: droga, eu devia ter apertado o botão. Vamos ao caso. Lauren Ashley Cowlon nasceu em 12 de abril de 1993, filha de Barbara Cowlon. Na época, Barbara era uma mãe desempregada de 21 anos, com outro filho pequeno que vivia na cabine de uma caminhonete. Bárbara enfrentou muitos obstáculos na vida. Nasceu de uma mãe jovem, esquizofrênica, que permitiu que ela fosse abusada até os 4 anos de idade. Depois desse início horrível, a Bárbara foi adotada pela família Cowlon, que tentou colocá-la no caminho certo. Ao engravidar, ela se viu em uma posição em que tinha uma escolha em relação à sua filha mais nova. Por meio de uma amiga, conheceu Sabrina e Bill Kavanaugh quando estava grávida de 4 meses. Os Kavanaugh queriam muito um filho. Então, quando a oportunidade surgiu, eles se ofereceram para adotar o bebê da Bárbara como uma forma de ajudar tanto ela quanto a criança a terem uma vida melhor. A Bárbara havia se mudado recentemente para a casa de um parente de Sabrina e parecia disposta a entregar Lauren aos Kavanaugh, até porque ela nem tinha certeza de quem era o pai da criança. Até aí tudo beleza, e após fazer os arranjos necessários para adoção, a Sabrina e o Bill acompanharam a Bárbara em todos os passos. Eles levaram a Bárbara a todas as consultas, prepararam um quarto cor-de-rosa e roupinhas combinando para a chegada da Lauren. Eles afirmavam que já amavam a Lauren antes dela nascer. E quando finalmente chegou a hora do parto, os Kavanaugh correram para o East Texas Medical Center, no Texas, para acompanhar a Bárbara. E após um longo e árduo trabalho de parto, Lauren nasceu.
Embora Bárbara fosse a mãe biológica, ela se recusou a ter qualquer contato com o bebê após o nascimento. E na manhã seguinte, os papéis de adoção foram assinados, mudando legalmente o nome da criança para Lauren Kavanagh. Após alguns dias no hospital, Lauren foi liberada para começar sua vida com seus novos pais em Canton, Texas. Por 8 meses, a vida foi perfeita para Lauren e os Kavanagh, até que um dia o telefone tocou. O advogado de Bárbara ligou dizendo que ela havia decidido entrar com uma petição para recuperar Lauren. Incertos do motivo da mudança repentina de ideia, os Kavanagh se prepararam para lutar judicialmente. A batalha pela custódia durou quase 1 ano até que Bárbara ganhou. E durante esse tempo, a Bárbara casou-se com Kenneth Atkinson, um antigo amigo do ensino médio. Os Kavanagh mantiveram os direitos exclusivos sobre Lauren por 9 meses, mas o tribunal começou a limitar suas visitas. Lauren visitava a casa dos Kavanagh o máximo possível e durante esse tempo Sabrina começou a notar marcas em Lauren. A princípio, elas foram descartadas como hematomas típicos de uma criança aprendendo a andar, mas então Lauren começou a recusar que qualquer pessoa tocasse a sua fralda. Ela começou a chorar muito e a ficar agitada. Daí a Sabrina começou a tirar fotos do que achava ser abusos sofridos. Por exemplo, a área íntima da Lauren estava frequentemente tão vermelha que ela tinha certeza de que não eram apenas assaduras. Essas fotos foram apresentadas ao tribunal como evidência de que Bárbara era uma mãe inapta, mas o juiz considerou as provas insuficientes. A Sabrina tentou levar Lauren ao hospital para exames, mas sem provas adequadas, os médicos se recusaram a realizar os testes. A Bárbara trabalhou por um curto período como assistente jurídica, então ela sabia quais os documentos eram necessários para se defender. E ao revisar todos aqueles papéis da adoção da Lauren, ela descobriu que um estava faltando. Na verdade, o advogado dos Kavanagh não havia apresentado o documento para encerrar os direitos parentais de Bárbara. Isso foi tudo que ela precisava para ganhar o caso. E após 8 meses de luta judicial, o juiz ordenou que a Lauren fosse devolvida à mãe biológica em 1994. Os Kavanagh tentaram ser o mais presentes possíveis na vida de Lauren, oferecendo para cuidar dela nos fins de semana e continuando a comprar o que ela precisava. Mas as visitas ficaram cada vez mais raras, até que a Bárbara parou de atender as ligações deles. A Sabrina afirmou que a última vez que viram a Lauren, antes da sua vida virar de cabeça para baixo, foi em 26 de dezembro de 1994, quando a Lauren tinha 20 meses. Nesse dia, ela encontrou a Bárbara no estacionamento de uma loja e a Bárbara entregou a Lauren junto com alguns números de telefone. E aí a Sabrina implorou para que ela ligasse para ela caso mudasse de ideia sobre a custódia. Os 6 anos seguintes não foram apenas instáveis para Lauren e seus irmãos, mas um verdadeiro pesadelo para a própria Lauren. Nesse período, a Bárbara casou e se divorciou 2 vezes antes de finalmente reatar com Kenneth. Ela deu à luz a mais 3 filhos, totalizando 6 crianças sob sua responsabilidade, e sem qualquer renda para sustentá-los. Eles se mudavam toda vez que o aluguel vencia, passando por abrigos para mulheres, dormiam em veículos, várias casas, até finalmente se estabelecer em um trailer em Hutchins, no Texas. E assim, no início, a Lauren, ela era levada assim a eventos familiares, ela podia brincar com os outros irmãos, mas sem que a família de Bárbara soubesse, o abuso já estava em pleno vapor. A Lauren estava sendo privada de comida pela mãe. A Doris Callon, que era a mãe da Bárbara, afirmou que quando a Lauren ia à sua casa, tentava comer tudo que encontrava. E a Doris não conseguia mantê-la longe da despensa e comparava o comportamento compulsivo da Lauren de um porco. Lauren chegava a esconder comida na cama para comer à noite. Doris então questionou a Bárbara sobre ela limitar a comida da menina, mas ela descartou o comportamento apenas como um transtorno alimentar, dizendo que a Lauren não conseguia se controlar e comia compulsivamente, então precisavam limitar a sua ingestão. Parecia plausível, então Doris deixou para lá. Mas isso estava longe de ser a verdade. Após o Dia de Ação de Graças de 1999, quando Lauren tinha 6 anos, a família de Bárbara parou de vê-la. Sempre que perguntavam por Lauren, Bárbara dizia que ela estava com uma amiga, mas na realidade, Lauren estava trancada em um armário de 1,20 m de largura por 2,40 m de profundidade. Em 1995, Bárbara começou a trancar Lauren ocasionalmente no banheiro quando ela se comportava mal.
Com o tempo, isso evoluiu para um local que eles chamavam de buraco, que Kenneth, carpinteiro de profissão, construiu para manter Lauren até que, finalmente, ela foi mantida no armário no fundo do trailer que morava. Lauren raramente era tirada da sua cela escura e solitária, mas quando saía, sofria o que só pode ser descrito como tortura. Tanto a Bárbara quanto Kenneth abusavam de Lauren de todas as formas imagináveis. Desde que ela era apenas uma criança bem pequena, até a irmã mais velha de Lauren lembrava de ouvir os gritos da menina vindo do quarto que eles tentavam abafar, deixando o rádio ligado 24 horas por dia. Ela achava que Lauren estava sendo espancada, e quando não estavam abusando dela, eles a alugavam para outros homens. Gente, o abuso físico da Bárbara e Kenneth era agonizante. Nas raras ocasiões que a Bárbara dava banho em Lauren, ela segurava a cabeça da menina debaixo da água corrente até ela não conseguir respirar. Terrível. E como eu disse antes, a Lauren era privada de comida pela mãe e era a única das 6 crianças a sofrer esse tipo de tratamento. A única que era empurrada para dentro do armário. A Bárbara colocava comida na frente dela e ordenava que mastigasse, mas não engolisse. Quando os irmãos conseguiam, eles escondiam sopa fria, bolachas e potes de manteiga para ela. A Lauren foi abusada de quase todas as formas possíveis, menos a morte. Um castigo que sofreu por 6 anos. E o serviço de proteção à criança foi acionado pelo menos 2 vezes em relação à Bárbara. A polícia foi enviada à casa para fazer verificações do bem-estar. Lauren afirmou que durante essas visitas era sentada à mesa com comida na frente, mas ordenada a não comer. Segundo ela, a polícia não investigava a casa, ficavam apenas na varanda da frente conversando com os Edson. Denúncias foram feitas contra Bárbara, alegando que suas crianças eram forçadas a comer comida mofada do lixo. Mas quando um investigador foi verificar, Bárbara e Kenneth forneceram identidades falsas e disseram não conhecer nenhuma Bárbara. Como não conseguiram contato, o caso foi encerrado em 11 de junho de 2001. Kenneth então teve um ataque de consciência. Ninguém sabe ao certo por que sua consciência despertou, mas detetives sugeriram ciúme. Não era segredo que Bárbara era uma mulher que passava muito tempo online conversando com homens e frequentemente deixava o marido sozinho para cuidar das crianças por dias a fio, enquanto ela saía para encontros. A mãe de 30 anos passava a maioria das noites em um bar próximo jogando pôquer eletrônico. Na verdade, ela nem estava perto de casa na noite em que Lauren foi resgatada. Talvez para Kenneth fosse mais fácil culpar Bárbara pelo abuso de Lauren, independentemente do motivo. Foi então que o Kenneth procurou sua vizinha, a Jenny Reeves, e contou tudo. Jenny lembra que Kenneth parecia muito estressado quando pediu para que ela o seguisse até o trailer. Ele a levou pelo corredor até o quarto principal, abriu a porta do armário e disse: "Oi, Lauren." A princípio, Jenny não tinha certeza do que estava vendo. Quando seus olhos se ajustaram, percebeu que era uma criança. A Lauren ela não falava e um dos seus olhos estava inchado e parcialmente fechado. Reeves, chocada, fez uma série de perguntas ao Kenneth. Por que ela está nua? Você alimenta ela? Você cuida dela? Tudo o que ele respondeu foi: eu faço quando a Bárbara deixa. E sem pensar 2 vezes, a Jenny foi para sua casa, onde ela e o marido ligaram para a polícia. Kenneth tirou a Lauren do armário, vestiu a menina, deu comida a ela enquanto esperavam. E Jenny descreveu mais tarde sobre o resgate da Lauren. O que eu imaginei foi um monstro, um monstrinho pequenininho. Ela estava tão frágil e sem cor, seus braços pareciam ter mais que 2 centímetros de grossura para mim. Ela estava nua. Não demorou muito para a polícia chegar ao trailer. O primeiro policial no local ficou chocado com a aparência da criança. Ele falou: "Eu entrei e estava procurando por uma menina de 8 anos, mas vi algo que parecia uma criança de 3 anos sentada ali. E perguntei imediatamente: onde está Lauren?" A prisão onde Lauren ficava cheirava muito mal. O carpete estava sujo com dejetos humanos, infestado de piolhos. Ela foi levada rapidamente para o Children's Medical Center em Dallas, no Texas. Lá descobriram que a Lauren tinha dentes faltando, queimaduras de cigarro e feridas perfurantes. Ela reclamava de insetos no cabelo, tinha barriga inchada, costelas saltadas e braço com a grossura de uma moeda. Lauren foi privada de comer por tanto tempo
que seu estômago não tinha mais as enzimas necessárias para a digestão. Ela pesava apenas 11 quilos. E assim, ela tinha habilidades de comunicação de uma criança pequena. E quando perguntada pela equipe do hospital quantos anos tinha, ela respondeu 2, porque foram só 2 festas de aniversário que ela teve. Seu esôfago estava obstruído com fibras de carpete plástico e fezes, porque era o que ela se alimentava, do próprio carpete e das suas próprias fezes, de tanta fome que ela sentia. E ela desenvolveu uma fístula retrovaginal devido aos abusos repetidos, o que exigiu múltiplas cirurgias reconstrutivas. E os médicos afirmaram que Lauren foi danificada de maneiras que nunca haviam visto. Nunca tiveram um caso tão grave em que uma criança foi forçada a sofrer não apenas mas todos os tipos de abuso. Como Lauren foi trancada durante seus anos mais importantes de desenvolvimento, seu cérebro atrofiou. Os médicos acreditavam que ela não levaria uma vida normal. Barbara e Kennedy foram presos no mesmo dia e seus outros 5 filhos foram removidos da casa e colocados em lares adotivos, com idades entre 22 meses e 11 anos. A história foi inicialmente coberta localmente antes de explodir em todo o país, causando indignação generalizada. Os Kavanagh não sabiam o que havia acontecido com a Lauren até verem a notícia da prisão da Barbara e Kennedy na TV. Após 3 dias de persuasão com a polícia e o Serviço de Proteção à Criança, os Kavanagh conseguiram provar que eram os pais adotivos da Lauren e que perderam apenas por uma falha burocrática. Após conhecerem um investigador especial do escritório do promotor do condado de Dallas, conseguiram ir ao hospital vê-la. Lauren não se lembrava deles, mas perguntou se eles seriam seus novos pai e mãe. A recuperação foi difícil para ambos os lados. Lauren teve que reaprender coisas essenciais como usar o banheiro, segurar uma colher. A equipe médica e os Kavanagh tiveram que apresentar a ela muitas coisas comuns. Quando pisou na grama descalça pela primeira vez, ela chorou porque a sensação lhe parecia insetos, algo que nunca havia experimentado. Descobriu-se que Lauren aprendeu a falar ouvindo a música que seus abusadores deixavam tocando o dia todo. Apesar de tudo, os Kavanagh estavam determinados a ajudar a Lauren a ter uma vida normal. Ela ficou no hospital por cerca de 5 semanas e foi liberada em julho de 2002, 13 meses após seu resgate. Em 2003, Lauren foi oficialmente readotada pelos Kavanagh. E assim, gente, a vida definitivamente não foi fácil para ela. A Lauren lutou com problemas de saúde mental e foi abusada novamente aos 12 anos pelo marido de uma prima. Ela recebeu anos de psicoterapia e centenas de consultas médicas por causa das suas experiências. Ela tinha crises de raivas, pesadelos, episódios de choro. Lauren foi diagnosticada com disritmia cerebral, o que levou não apenas a dificuldade de aprendizado, mas também a problemas para manter amizades. Em 2013, aos 20 anos, Lauren se formou no ensino médio e se matriculou no Trinity Community College, onde estudou psicologia. Lauren parecia estar superando seu trauma. Ela parou de tomar os medicamentos, parecia mais ativa na vida do que nos anos anteriores. No entanto, em 2018, a sua vida tomou um rumo diferente quando ela foi presa em dezembro por abuso a uma menina de 14 anos. Lauren, que na época tinha 25 anos, mantinha uma página no Facebook como um espaço seguro para vítimas de abuso encontrarem apoio. Não está claro quando as duas começaram a se corresponder, mas a amizade se tornou romântica quando Lauren se mudou em 2017. Elas pararam de conversar, mas se reconectaram no ano seguinte, com Lauren eventualmente se mudando para a casa da menina e da sua família. A família não sabia que o relacionamento ia além da amizade. Tanto a menina quanto a Lauren admitiram um relacionamento físico íntimo. A polícia de Louisville ficou sabendo do abuso após outra agência receber uma denúncia anônima e Lauren foi presa no mesmo dia. Embora o relacionamento fosse consensual, era ilegal segundo a lei do Texas, já que a vítima tinha só 14 anos. Em 2019, a Laura foi indiciada por abuso a menor. No mesmo ano, foi considerada incompetente para enfrentar julgamento e um juiz ordenou que fosse enviada a uma instituição de saúde mental para que sua competência pudesse ser restaurada. Ela permaneceu sob custódia por 3 anos até outubro de 2021, quando todas as acusações contra ela foram inexplicavelmente retiradas e Lauren foi liberada. E assim termina mais um capítulo do tipo de história que sinceramente faz a humanidade parecer
uma ideia duvidosa. Lauren sobreviveu ao pior que um ser humano pode fazer ao outro e ainda teve que enfrentar um mundo que continuou falhando com ela. Sobreviveu ao armário, ao abandono, ao sistema, à própria mente. E ainda assim, a vida continuou lhe cobrando boletos que ela nunca pediu. É irônico, né? Uma menina que passou anos trancada no armário e quando finalmente sai, continua pagando pelas cicatrizes que nunca foram culpa dela. É quase como se o universo tivesse dito: parabéns, Lauren, fase 1 concluída. Agora prepare-se, o modo difícil acabou de desbloquear. E quanto ao sistema? Bom, esse aí continua mostrando que se dependesse dele, ninguém sairia vivo, né? Que se existisse uma coisa que ele faz bem, é absolutamente nada. Agora, se você chegou até aqui, parabéns. Você oficialmente tem mais coragem do que metade das pessoas que podiam ter evitado essa tragédia e não fizeram. Já que você está sobrevivendo comigo a essa montanha-russa emocional, psicológica e moral, não ouse sair sem se inscrever. Eu não estou pedindo, eu estou avisando. Se você não se inscrever, vai acabar pensando nesse vídeo às 3 da manhã e olhando para o teto dizendo: droga, eu perdi a chance de entrar para Serial Crimes. Agora o armário emocional é meu. Então clica nesse botão, ativa o sininho, engole o trauma comigo, porque isso aqui é Serial Crimes, o canal que te entrega a verdade sem açúcar e sem filtro. Exatamente como você gosta.